Livro Daniel, o destino do governo humano, Dong Yulan, capítulo 13. Tema desta semana, a visão sobre os reis do norte e do sul. Meta de hoje, leitura das páginas 113 a 116. Todas as coisas estão debaixo do controle celestial. Neste capítulo veremos que tudo o que acontece com o governo humano será sob o controle do nosso Rei Celestial. Deus falou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Daniel 4, versículo 17, parte B. Especialmente nos capítulos 10, 11 e 12, podemos ver que tudo o que se passa aqui na terra está debaixo das mãos daquele que está nos céus. O capítulo 11 trata do destino do povo de Israel a partir do fim do reino da Pérsia até os últimos 3 anos e meio desta era. Prevê o surgimento de vários reis do norte e do sul e as guerras entre eles. Os reis do norte são os reis da dinastia dos Seleucidas da Síria, a qual nos 40 anos seguintes à morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., obteve o domínio da Ásia Menor, Síria e Pérsia. Os reis do sul são os reis da dinastia dos Ptolomeus do Egito. Esses reis eram malignos, perversos e cheios de artimanhas. Tudo o que ambos fizeram, no entanto, esteve sob o controle do governo celestial. Nosso objetivo não é dar uma aula de história ou perder-nos em nomes de reis. O nosso alvo é mostrar que tudo o que se passa na terra está debaixo do governo celestial. Deus, na verdade, já havia determinado quem seriam os reis desses reinos, antes mesmo de eles aparecerem. Quem se levantaria, quem morreria, quem seria o sucessor, as guerras que haveria entre eles. Os governantes humanos pensam que são poderosos, que possuem um exército forte e que podem conquistar os reinos que quiserem. Mas, na verdade, Deus é quem determina o destino das nações. Há uma luta espiritual por detrás das lutas da terra. Aparentemente, neste capítulo, vemos guerra entre 2 reis, mas Daniel viu o que estava por detrás delas. Ele viu as lutas do mensageiro angélico e de Miguel, o príncipe de Israel, contra os príncipes da Pérsia e da Grécia. Daniel, capítulo 10, versículos 13, 20 e 21. Tudo o que acontece na terra reflete no céu. Quando lutamos pelo mover do Senhor, temos de perceber que há também uma luta celestial. O Senhor e seu exército celeste está lutando por nós. O versículo 1 do capítulo 11 diz: Mas eu, no 1º ano de Dário, o Medo, me levantei para fortalecer e animar. Dário, o Medo, foi quem conquistou a Babilônia no tempo de Belsazar, quando Daniel interpretou a escritura na parede. No seu 1º ano de reinado, o mensageiro angélico se levantou para o fortalecer e animar. Agora eu te declararei a verdade. Versículo 2. As palavras faladas a partir do versículo 2 são acontecimentos futuros. Os nomes dos reis não são mencionados, mas temos detalhes impressionantes sobre eles. A Bíblia é de fato maravilhosa. Ao lermos um capítulo como este, geralmente ficamos confusos e não tiramos proveito dele. Mas ao conferirmos o seu estudo com a história, verificamos como cada item se cumpriu nos seus mínimos detalhes. Isso é um grande encorajamento para nós. Isso é uma prova de que a Bíblia é a verdadeira e imutável Palavra de Deus. Profecia a respeito da Pérsia. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Versículo 2, parte B. Daniel teve uma visão no 3º ano de Ciro,
rei da Pérsia, que reinou em Babilônia de 536 a 530 a.C. Os 3 reis que se levantaram depois de Ciro são Cambises, 529 a 522 a.C., Esmerdes, 522 a 521 a.C., o impostor que usurpou o trono de Dário I, filho de Estapes, 521 a 486 a.C., também conhecido como Dário o Grande, que recuperou o trono. Esse Dário foi quem permitiu que os judeus que retornaram a Jerusalém recomeçassem o trabalho da reedificação do templo. Esdras capítulo 4, versículo 5, capítulo 6, versículos do 6 ao 12, Ageu capítulo 1, versículo 1 e Zacarias capítulo 1, versículo 1. Sob a liderança de Josué e Zorobabel, após a obra ter sido interrompida por 16 anos, Esdras 4, 24, o 4º rei é Xerxes, que reinou do ano 486 a 465 a.C., e também conhecido por Assuero no livro de Esté. Foi um rei poderoso e cheio de riqueza que despendeu considerável energia na tentativa de conquistar a Grécia, quase que a única região do mundo conhecida ainda fora do domínio persa. Foi derrotado na grande expedição empreendida contra a Grécia em 480 a.C. Profecia a respeito da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Versículo 3. Esse rei é Alexandre o Grande, o jovem rei da Grécia que derrotou o último rei persa, Dário III, Codomano, em 331 a.C. Foi um rei extraordinário, representado pelo chifre notável do bode em Daniel capítulo 18, versículo 5. Tornou-se rei em 336 a.C. aos 20 anos e em apenas 3 anos, 334 a 331 a.C., devastou a Ásia Menor, a Síria, o Egito e a Mesopotâmia. Isso confirma sua velocidade e agilidade nas conquistas e a razão de ser representado pelo leopardo, animal ágil e veloz, em Daniel 7:6. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Versículo 4. Alexandre morreu em 323 a.C., no auge de seu poder, 33 anos. Após sua morte, seu reino foi dividido não entre seus filhos, mas entre seus 4 generais, os 4 ventos do céu. Cassandro ficou com a Mesopotâmia, Licímaco com a Trácia, incluindo a Ásia Menor, Seleuco com a Síria, e Ptolomeu com o Egito e os países vizinhos.